Olá! Vamos! Professora Tabita com vocês para mais uma aula de biologia. É sim, o estudo dos seres vivos, a matéria que te conecta com esse mundo, né? Com essa diversidade, essa variedade. E agora a gente está numa pegada que é sobre entender esses mecanismos de processos evolutivos, tá bom? E aí, nessa aula, qual é a nossa aula, professora? 26.1, pois é. Anota aí no teu caderninho, tá bom? O que a gente vai falar sobre nessa aula? Sobre os tipos de especiação. Joga no quadro? Olha lá. Então, nós temos aí, aula 26.1, tipos de especiação. Prof, nossa, mãe do céu. E esse monte de palavra aí, prof, pelo amor de Deus, calma teu coração que vai dar tudo certo. Tá bom? Você vai ver que não é o bicho de sete cabeças. Então, a gente já sabe que a especiação é o quê? A formação ou surgimento de uma nova espécie. Ok. Aí eu tenho, para cada forma com que essa espécie nova surgiu, uma nomenclatura, que é o motivo da nossa aula. Então, nós vamos ter a especiação alopátrica, nós vamos ter a especiação parapátrica, vamos ter a especiação peripátrica e não é simpática não, tá, gente? É a simpátrica, tá? Não é simpática, por favor. Simpátrica, simpatria. Perfeitamente. Então, nós temos 4 formas de que essas novas espécies vão surgir. Vamos que vamos, galera! As habilidades para essa aula: entender a importância da especiação para os processos evolutivos e diferenciar os tipos de especiação. Ok, nós já identificamos que são 4, né, prof? Tem aqueles nomes estranhos ali, mas vai dar tudo certo, tá? Então, olha lá. Especiação. Vem aqui comigo. Coloca no teu caderno aí bem grande. Especiação. Surgimento de uma nova espécie. Ok? E o que é espécie mesmo, prof? É quando eu tenho dentro de uma população a capacidade desses indivíduos aqui que formam essa população de se reproduzirem entre si. Eles têm, mesmo passando por um tempo distante uns dos outros, eles podem ainda se reproduzirem, tá? Então, eles têm essa capacidade inata de se reproduzir, deixando descendentes férteis. Ou seja, o indivíduo A e B acasalaram, se reproduziram, deixaram o filhotinho. Esse filhotinho vai passar para o seu desenvolvimento, amadurecimento sexual e vai procurar a sua parceira. E na hora de se reproduzir, a fêmea vai conseguir receber os gametas perfeitamente. E aí é que a gente lembra, dentro daquele grupo que originou esse filhotinho, o macho e a fêmea, eles eram idênticos? Não. Mas não são da mesma espécie? Eles têm o mesmo quantitativo cromossômico. Aí a gente vai lembrar, a espécie humana, quantos cromossomos nós temos? 46, não é? Pois é. Só que nos nossos gametas, nós levamos a metade, lembra? 23. Então, você vai ter que sempre lembrar disso, tá? Por isso que a gente tem um processo de reprodução, para juntar de novo esses gametas para formar esse indivíduo. Então, se conseguiu formar um novo indivíduo, esse indivíduo legal, consegue se reproduzir, os descendentes estão ali, ó, a procriação está acontecendo, essa população está aumentando. Ótimo, tá? Tá acontecendo tudo legal. Só que vai acontecer de estruturas, mecanismos, né, acontecerem aqui nessa população que podem alterar as frequências genéticas desses indivíduos. Que eventos são esses, professora? Mutações, recombinações, tá? Rupturas, eventos cladogenéticos, certo? Deriva genética. Isolamento geográfico, e aí por aí vai. Então, tudo isso vai estar afetando essa população aqui. E a gente já viu isso na última aula, preste atenção.
eventos cladogenéticos e anagenéticos. Tudo bem? Agora a gente vai falar no grosso o que vai resultar. A gente já passou pelo processo lá de ruptura, de anagênese, a gente vai sempre voltar um pouquinho. Mas agora está aqui, ó, o processo do surgimento dessas novas espécies está acontecendo já. E aí cada um deles vai receber um nome. Isso é a especiação. Tudo bem? Vamos que vamos, olha lá no quadro. Espécie corresponde, então, aqui a gente trouxe o conceitinho para você, né? Espécie corresponde a um grupo de seres vivos capazes de se reproduzir entre si, gerando descendência saudável e fértil, pois o seu material genético é semelhante e compatível. Tudo bem? Aí a gente tem aqui, em cima dessa folhinha, esse leptodáctilozinho, esse anfíbio, tá? Tá ali muito bem, muito obrigado, acho que deu uma chuvinha, né? Ou então é só o orvalho mesmo, mas ele tá ali feliz da vida, procurando, pode ser um macho, né? Pode ser uma fêmea. Se estiver vocalizando, vai ser o macho aí que vai estar atraindo, né? Chamando a sua parceira para o seu encontro nupcial. Olha lá. E a gente tem essa outra imagem aqui, a especiação. É o processo pelo qual uma espécie divide-se em duas, que então evoluem em diferentes linhagens. Ok, nós já sabemos o conceito de ramificações. Quando essas ramificações ocorrem, a gente sabe que passou por ali um evento cladogenético, né? E nesses eventos cladogenéticos você vai ter uma ancestralidade comum. Por isso, a gente diz que passou por um processo de evolução por irradiação. Tá? Nessa imagem aqui, ó, você tinha né? Tá de cabeça para baixo a situação, né? Normalmente a raiz fica lá embaixo e vai abrindo, mas tudo bem. Aí você tem um ancestral e desse ancestral vão ter essas ramificações todas aqui, tá? Aí você tem elefante marinho, você tem uma morsa, a bichinha foi degolada ali, mas é uma morsa, um guepardo, um leão, um leopardo, uma hiena, uma raposa, um lobo e um mapache, né? Um guaxinizinho. E um urso, né? Urso não, é um urso, tá bom? Então, essas espécies foram oriundas de processos de irradiação, tá? E aí conseguiram, então, ocupar os ambientes distintos que tinham disponíveis para ele ao longo do tempo. A especiação diz respeito ao processo evolutivo que envolve o surgimento de novas espécies. Isso, tudo bem. Desde a origem da vida, os seres vivos vêm sofrendo diferenciação através de variações genéticas em decorrência de mutações gênicas. O que eu preciso te lembrar aqui em relação a isso? Ó, o prof. Silvinho esteve aqui com vocês e ele falou sobre a questão dessas mutações. Existem mutações gênicas e mutações cromossômicas, não é isso? Então, esses eventos mutacionais, eles são importantíssimos para que dê o início desse processo aí, né? Ou a continuidade do processo de especiação. Então, mutações são favoráveis no sentido da anagênese, para o surgimento de novas características, tá? Mas pode acontecer que uma mutação ocorra no indivíduo e esse indivíduo mutante, ele seja impossibilitado, tá? De se reproduzir com os indivíduos a qual ele pertencia. E aí a gente chama de isolamento reprodutivo, certo? Vai marcar aí o processo de diferenciação dessas espécies. Tudo bem? Então a mutação pode ser favorável e também pode ser, né, provocar essa ruptura das coesões genéticas entre esses indivíduos para poder surgir essa nova espécie. Ok? Olha lá no quadro. Vamos lá. A seleção natural revelada por Darwin possibilita aos indivíduos que possuem características benéficas sobreviverem às condições impostas pelo meio ambiente. Então, são essas condições, né, que vão influenciar aí. Mas a seleção natural atua sobre aquelas que são boas, benéficas,
favoráveis àqueles indivíduos, que os tornem mais adaptados a essas condições ambientais onde eles estão. Essas características são provocadas pelas alterações genéticas que, por sua vez, ao longo do tempo, podem gerar duas consequências. Anota aí quais são essas duas consequências que são provocadas por essas alterações genéticas. Pode acontecer a adaptação das populações às condições ambientais, ou pode ocorrer a formação de novas espécies. Então, como eu falei para vocês, no caso, olha aqui, ó, para mim, no caso, se eu tenho essa população, ela sofreu uma mutação e essa mutação permitiu o surgimento de uma nova característica. Essa característica não estava presente naquele grupo, mas favoreceu, porque vamos dizer que seja um animal que o ambiente está passando por... onde eles estão, na superfície, o ambiente está sendo alterado por ação antrópica, ação humana. E aí o que vai acontecer? As espécies que tiverem a habilidade, adquirirem essa habilidade de escavar com mais facilidade e formar túneis para se proteger daquilo que está acontecendo aqui na parte superficial, elas vão sobreviver. A seleção natural vai sempre ficar com a característica que vai tornar esse indivíduo mais adaptado ao meio, às condições do ambiente. Aqueles indivíduos que não conseguirem fazer esses túneis, escavarem, ou seja, adquirirem as garras para escavarem com maior profundidade e não desbarrancar tudo, eles têm que se tornar bem hábeis, né? Nessas formações desses túneis, porque se desbarrancar, ele morre lá. Então, eles vão gradativamente passando por essas modificações, essas adaptações, e aquilo que for favorável, opa, cavei o túnel direitinho, estou protegido de predadores, protegido de perda do meu hábito, que agora eu consigo me esconder, né, e me abrigar dos fatores aqui que estão acontecendo aqui na parte superior, tá? E aí, essa característica vai ser fixada pela seleção natural. Tudo bem? Olha lá no quadro. A etapa crítica na formação de uma nova espécie é a separação do conjunto gênico da espécie ancestral em dois conjuntos separados. Vamos seguindo. E em cada um desses conjuntos gênico isolado, as frequências dos genes podem mudar como resultado das ações de forças evolutivas. Aí a gente vai lembrar, as forças evolutivas quais são, professoras? As mutações, que a gente está falando desde o início, tá? Processos de recombinações, né? E a seleção, que vai agir sobre as duas situações ali, tá? Que seleção? A seleção natural. Ok? E aí também, né, a gente lembrando que no caso dos eventos cladogénéticos, você vai ter as derivas, isolamento geográfico, tá? Além das mutações também. Vamos lá. As principais causas da especiação devem-se ao isolamento geográfico. Pois é, a gente falou ali quando a gente estava falando da cladogênese, o que é mais, né, comum, vamos dizer assim, é esse isolamento geográfico, tá? Houve o surgimento de uma cordilheira, houve o surgimento de formação de um rio, houve um desbarrancamento, aí houve uma deriva do continente, enfim. E se isolaram essas populações, isolamento geográfico, o espaço. Ou também pode acontecer a redução do fluxo gênico. Pode acontecer de que a quantidade de genes que estão ali sendo trocados, compartilhados entre os indivíduos daquela população pode diminuir. E isso pode provocar eventos aí de especiação, tá? Durante o período de isolamento, se diferenças significativas forem acumuladas, as duas populações podem não mais trocar genes, se voltarem a ocupar o mesmo espaço. Bom, o que isso aqui significa? Olha aqui para mim. A gente falou, deu um exemplo, né, aqui da população que estava aqui no ambiente terrestre. E essa espécie essa população nesse ambiente terrestre, ela teve
uma fragmentação aqui da rocha e essas populações se isolaram. Teve um terremoto e aí abriu aquela clareira ali, abriu aquele espaço e aí eles se separaram, tá? Essa separação, esse isolamento, presta atenção. A princípio, essa população aqui original e essa outra população que ficou isolada dessa original, a gente diz que ela vai começar a sofrer pressões seletivas, que não vão ser a mesma, tá? Porque a oferta de recursos alimentares aqui pode ser A e a oferta de recursos alimentares aqui pode ser B. Vamos dizer que tem muito inseto aqui. Então, as espécies que conseguirem se adaptar ao hábito alimentar insetívoro vão sobreviver. Aqui você tem mais vegetais. As espécies que se adaptarem ao hábito alimentar herbívoro vão conseguir sobreviver. E aí, o que vai acontecer? Ao longo do tempo, se passar muito tempo, um período muito longo, dessas populações ficarem com esse isolamento, aí sim pode acontecer os eventos anagenéticos e se tornarem de espécies distintas. Que mesmo que esse isolamento retorne, essas populações, esses indivíduos comecem a coabitar no mesmo espaço, agora eles não estão mais reprodutivamente ligados. Eles não vão conseguir mais. Eles vão procurar os seus parceiros de compartilhamento desses genes. Tá bom? Isso pode acontecer no caso de um isolamento geográfico. Vamos lá para o quadro? Mas, se uma espécie se fragmentar em grupos que permaneçam isolados, essas populações podem vir a acumular alterações genéticas que impossibilitem, foi o que eu falei, né? A voltarem a gerar descendentes saudáveis e férteis, no caso de voltarem a se unir. Então, não conseguiu mais se reproduzir, houve o processo de especiação. Se, professora, esses indivíduos se isolaram, mas aí eles voltaram a se encontrar, eles conseguiram se reproduzir, a gente diz aí, no primeiro momento desse isolamento geográfico, a gente diz que teve uma raciação, pode ter vários outros grupos, né? Várias raças, mas ainda não houve o processo de especiação, tá? E aí eles vão conseguir se reproduzir, tá? Foi o caso dos tentilhões observados por Darwin. Aqui eles se isolaram completamente, tá? Se transformaram em espécies distintas. Um exemplo aqui do tentilhão das Ilhas Galápagos, que o Charles Darwin, a convite de um amigo, foi lá no navio Beagle, fez aquela viagem de quantos anos? 5 anos, né? Pois é. O isolamento geográfico os conduziu a uma diferenciação observável, sobretudo ao nível do tamanho... ao nível do tamanho dos bicos. Deixa eu engolir aqui. Engoli seco aqui, quase que engasgo. Vamos lá. Então, já sabemos que a especiação ocorre sob condições diversas, mas geralmente o motivo é o isolamento de membros da mesma espécie. Agora vamos ver o que existem 4 tipos de especiação. Eita, prof! É aquelas palavrinhas lá lindas e maravilhosas que você vai entender. Vamos lá. Então, a primeira, a gente tem a especiação alopátrica. Alopátrica, tá? Alopátrica, vamos lá? Aí a gente tem o seguinte conceito, presta atenção. A alopátrica é uma forma de especiação. Como que ela vai acontecer, professora? Ela vai acontecer quando tiver fronteiras geográficas reais, isolamentos geográficos reais, que obrigam as espécies a se separarem fisicamente. Então, essas barreiras são físicas, tá? Um mar, um rio, cordilheira, tá? Enfim, certo? E aí, essas espécies agora isoladas, com o tempo, eventos anagenéticos vão acontecendo e elas vão começar a ter espécies, vão se tornar espécies distintas, geneticamente diferentes, incapazes mais de se reproduzir, tá? Aí a gente tem um exemplo aqui da coruja pintada do norte, a Strica occidentalis caurina, e a coruja pintada do México, Strica occidentalis lúcida, tá bom? Então a distribuição dessas aves, né, dessas corujinhas,
eles se isolaram e acabaram originando. Elas têm o mesmo gênero, ó, Strix, tá? E o subgênero também, Occidentalis, o mesmo. Mas o que vai determinar aqui, ó, é o epíteto, que é a Lucida e a Caurina, que vai originar. Isso aí a gente viu lá no primeiro ano, né, gente? Nomenclatura. Tá? Então, formou uma nova espécie a partir dessa diferenciação do espaço onde eles estavam ali. Certo? Então, teve uma ruptura provocada por um fenômeno físico de separação de populações. Eu tenho uma especiação alopátrica. Olha lá. Aí a gente tem dois exemplos aqui dessa alopatria, tá? Então, você tem uma população de insetos. Nessa população de insetos, houve a formação de um rio, esse trechozinho azul aí representa um rio. Essas populações foram isoladas. O que eu consigo perceber na população A? Vamos dizer que seja a população A. Que você tem padrões de cores já diferentes nesses organismos. Então, eles não são idênticos, eles têm variações. Aí, com esse isolamento pelo espaço, tá? O rio separou essas duas populações. Aí eles vão continuar se reproduzindo, galera. Vão continuar se reproduzindo, fluxo gênico acontecendo, ok. Aí eventos mutacionais, recombinações vão estar acontecendo, tanto para essa população quanto para essa, ok, estão seguindo a vida delas. Professora, quando eles estão se reproduzindo, tendo recombinações, mutações, o que está acontecendo? Anagênese, tá bom? Anagênese. Saiu daqui para cá, a gente está tendo a anagênese. Perfeito? Professora, mas aí não teve a ruptura? A ruptura não é a cladogênese? Pois é, a cladogênese marca o início do processo de especiação, essa separação física. E aí, as mutações que vão estar acontecendo aqui, as recombinações, as seleções que estão impostas sobre essas duas populações vão fazer com que a especiação se dê, formando essa nova espécie aqui, essas duas novas espécies. Tá bom? Então, a ruptura geográfica influi na especiação chamada alopátrica. Tem que ser uma separação física, tá bom, galera? Isso que vai identificar esse tipo de especiação. Certinho? Vamos lá. O caso das salamandras. As salamandras da espécie Ensatina exchocolti. Eita, Scholtzi. Distribui-se em anel com populações de grande diversidade. Olha só, a ensatina, ela tinha uma variedade, tá, presente já na sua constituição genética, pode ter sido fruto de mutações, perfeito? Então, em pesquisas laboratoriais, eles começaram a analisar o que, professora? As enzimas. A gente sabe que enzimas são proteínas. Começaram a estudar o material genético nuclear e o material genético das mitocôndrias. Eita, professora, mitocôndria tem DNA? Tem, lembra? Cloroplastos também, são estruturas que tiveram processos evolutivos, que foram incorporados e deram organismo. Então, enfim, você teve uma aula lá no primeiro ano falando sobre isso, tá bom? Vamos lá. Conduzida por cientistas americanos, mostra que se trata de uma espécie complexa, formada por 7 subespécies. Olha só. Preste atenção, 7 subespécies da ensatina. Então, essas mutações, esses eventos que fizeram com que elas tivessem essas variedades de enzimas, DNA, material genético diferente no núcleo, tanto no material genético do DNA do núcleo, quanto no DNA da mitocôndria, eles perceberam que estavam diante de uma espécie que sofreu vários eventos genéticos, mutacionais. E aí, aconteceu com eles de formarem 7 subespécies. Isso quer dizer que o evento de especiação não está finalizado, tá? Está em curso, ou seja, está acontecendo gradativamente. Até chegar lá, na formação dessa nova espécie de fato, o que vai acontecer? Eventos anagenéticos, tá bom? Vamos seguindo. A diferenciação genética entre as populações já é muito significativa, indicando que o processo está numa fase muito adiantada da especiação. Mas tal diferenciação, porque acontece de forma gradual, na sequência geográfica das populações, lembram? Gradual, lembram os eventos anagenéticos, vão acontecendo, ok.
na sequência geográfica das populações, dificulta a distinção clara. Então, eles conseguiram identificar que se tratavam de 7, eles diferenciaram aí 7 subespécies. Mas dessas 7 subespécies vão surgir 2 novas espécies, ok? E a especiação parapátrica? O que é especiação parapátrica, prof? Presta atenção. Na alopátrica, eu tenho a separação física desses grupos de indivíduos que pertenciam à mesma espécie, ok? E na parapátrica, uma espécie se espalha em áreas grandes com ambientes diferentes. Os indivíduos adaptam-se a essas novas áreas e pouco a pouco as espécies tornam-se distintas. Então, gradativamente, elas vão começando a se tornar diferentes, mas elas estão inseridas no mesmo ambiente, não tem barreira física ali não, tá? Não existe. Mas o fato delas conseguirem serem adaptadas a buscar ambientes distintos, isso também vai ocasionar no processo de especiação. Mas agora a especiação é parapátrica, porque eles estão no mesmo ambiente. Não há uma característica geográfica definida que os separe, podendo tornar essas espécies distintas simplesmente por causa da distância entre os grupos. Professores, podem se reproduzir? Podem, não estão no mesmo espaço? Estão distantes, mas estão no mesmo ambiente, tá? Aliás, estão no mesmo espaço, mas ocupando ambientes diferentes, porque eles têm adaptações distintas. Tudo bem? Um exemplo é a gramínea Anthoxantho, que se diferenciou devido a certas espécies estarem fixadas em um substrato contaminado com metais pesados. Existia aí uma indústria próximo a esse local e aí você teve a contaminação desse solo, tá bom? E aí essas espécies começaram a se adaptar à presença desses resíduos aqui, ó. E o que aconteceu? O processo de floração delas começou a acontecer de períodos diferentes, formação de sementes, tudo, elas começaram a se diferenciar gradativamente, até que elas não conseguiriam mais se reproduzir, tá? E aí, ó, essas aqui estão em solo comum, normal, sem contaminação nenhuma, estão lá vivendo a vidinha delas. E as outras tiveram que se esforçar para poder sobreviver, conseguiram, resistiram e aí passaram pelo processo de paripatria, tá? Ok? Vamos seguindo. Houve a seleção natural para esses indivíduos que foram se adaptando para genótipos tolerantes a esses metais pesados. Essas espécies foram adquirindo características diferentes, como a mudança de floração, impossibilitando o cruzamento, desacelera, acabando com o fluxo gênico entre esses grupos. Então, reprodutivamente não tinha mais nada a ver, tá? Porque eles se tornaram adaptados a um tipo de ambiente em que tudo na sua estrutura gênica mudou. Então, o período que uma estava florindo era diferente da outra. Então, eles não tinham como trocar os seus grãos de pólen, enfim. Tá certo? Vamos lá. Aí nós temos a especiação peripátrica. Nós saímos da alopatria, separação geográfica, física, passamos pela parapátrica, que estão no mesmo ambiente, mas agora nós temos a especiação peripátrica. O que é isso, prof? É um tipo de especiação especial de alopatria ou paripatria, em que uma das populações isoladas é bem menor. Então, aqui que o foco seu aqui vai ser no tamanho da população que se isolou, tá? Preste atenção aí. Aí a gente tem essa imagem aqui, onde a gente tem a distribuição de felinos nos continentes, tá? América do Sul, América do Norte, a África, e a gente percebe aqui, ó, que a quantidade de felinos na região, no continente africano, né, na imagem aqui, tá? Você tem diferente do que você vai ter na América do Norte e na América do Sul. Então, eles não se distribuíram, né, de forma igualitária. Ficou muito mais reduzido no Norte e na América do Sul, certinho? Então, isso é uma forma de peripatria.
quando elas se isolam, né, se separam, e as populações que vão se separando, elas têm quantidades, volumes, vamos dizer assim, diferentes de população, tá? Quantitativamente. E o que isso provoca, hein, prof? Olha lá, como a população é pequena, os mecanismos como a deriva genética, ou também chamado de efeito fundador, preste atenção nisso aqui, que de vez em quando isso cai no Enem, tá? Vestibular também. Você tem aí, ó, deriva genética ou efeito fundador, a mesma coisa, tá? São mais importantes, pois populações pequenas sofrem frequentemente o efeito gargalo. Meu Deus do céu, professora, alguém está estrangulando aqui, presta atenção. O efeito gargalo nada mais é que um processo que ocorre quando as populações são drasticamente reduzidas de tamanho e pode ser resultado da ação humana. Então, olha só, na especiação peripátrica, que pode ser por alopatria ou parapatria, tá? Que é um tipo especial. Você vai ter essa separação ou esse distanciamento, né, desses indivíduos, mas esses indivíduos vão ser separados em grupos pequenos, certo? Então, nesses grupos pequenos, o fluxo gênico, os genes que estão presentes aqui nesse grupo menor, é o mesmo grupo de genes que estava presente naquela população grande. Mas o que vai acontecer? O efeito gargalo aqui nessa população de menor número agora, reduzida drasticamente. Professora, como assim? Um incêndio, desmatamento, pode provocar esse efeito gargalo, tá? E aí, essa população aqui, ó, que tem esses genes que eram para estar ativos nessa população grande, vão continuar ativos. Só que o que vai acontecer? Eles vão se tornando fortes, vão se tornando cada vez mais expressos. Eles vão se expressar com maior facilidade. Por quê, professora? Porque eles estão numa quantidade muito pequena. Então, eles vão estar sempre presentes no meio desses cruzamentos entre esses indivíduos, tá? E o que a gente precisa entender? Que eventos tendem a reduzir uma população naturalmente para o espaço que eles estão, em relação aos recursos alimentares, aos parceiros, tá bom? Tudo isso influi nesse... Agora, só que essa população ela foi drasticamente reduzida. Não era para acontecer, mas aconteceu. E elas se tornaram ali, têm o mesmo potencial gênico daquela população. Então, muitas situações, mutações, genes deletérios, anomalias podem acontecer. Genes que não iriam se manifestar nessa população grande, aqui eles conseguem se tornar evidentes, devido a essa redução genética, tá bom? Joga lá no quadro 4. Exemplos de um gargalo. Elefantes marinhos do norte têm variação genética reduzida, provavelmente por causa de um gargalo populacional que os humanos infligiram a eles nos anos de 1890. O que eles estavam fazendo, hein, prof? Estavam caçando mesmo, tá? A caça reduziu o tamanho de suas populações para cerca de 20 indivíduos somente. Tu já imaginou o que é isso? É contar 1, 2, 3, 4, 5, 20. Reduziu brutalmente ao final do século XIX. Suas populações já ultrapassam hoje mais de 30 mil, tá? Mas os seus genes ainda carregam as marcas do gargalo. Ou seja, ficou impregnado nas informações genéticas desses indivíduos que passaram por esse efeito gargalo, tá? Nesse tipo de especiação, né? Peripátrica. E aí, onde você tem a deriva genética, você tem ainda essas marcas. O que vai acontecer? Eles têm menos variação genética do que uma população de elefantes marinhos do sul, que foram menos intensamente caçados. Professor, qual é o efeito desse efeito gargalo, dessas marcas deixadas após esse processo nesses indivíduos? Galera, eles já são sobreviventes, né? Porque eles tiveram essa ruptura drástica
diminuir o número populacional, mas continuam ali vivendo, se reproduzindo, mas o seu fluxo gênico é igual ao que de uma população grande. Então, o que vai acontecer aqui? Se essa população passar por um outro processo, uma mudança ambiental drástica também, ou mais abrupta, esses indivíduos podem ser facilmente extintos, tá? Então, esse efeito gargalo não é positivo. Olha lá. O caso das tetrazes e das pradarias, entre os séculos XIX e XX, esses animais tiveram seu hábitat destruído. Olha o ser humano aí, né? Totalmente maluco. Em 1993 foram encontrados apenas 50. Os sobreviventes apresentavam pouca variabilidade genética e os ovos tinham pouco índice de eclosão, não nasciam, né? E o que sugere que houve um aumento de alelos relacionados a características que reduzem a taxa de reprodução, ou seja, os próprios genes estavam impedindo o nascimento, a eclosão dessas aves, devido a esse potencial gênico que eles tinham, que era para estar presente em uma grande população, e nessa população reduzida não teria como se manter. Olha lá. Os genes presentes nessa pequena população ficaram fortes, pois o fluxo genético é maior do que seria uma população maior, na qual as diferenças genéticas, incluindo anormalidades, estão disseminadas. Então, numa população grande, algumas anomalias vão ser mais raras. Agora, com o efeito fundador dessas populações que foram reduzidas drasticamente, o fluxo gênico vai diminuir e aí vai acontecer com maior frequência, tá? Os genes dos membros fundadores daquela que acaba por se tornar uma grande população tornam-se muito mais frequentes do que as populações de maiores semelhantes. O efeito fundador é comum em eventos de colonização das ilhas, tá? Então isso é muito comum ali nesses processos onde você tem esses isolamentos, né, de estruturas de rochas que vão se isolando ao longo do tempo, formando essas ilhas, e aí esse mesmo fluxo gênico desses indivíduos, dessa população aqui, estavam presentes aqui, mas acabaram se isolando. Então, as anomalias, as aberrações podem se tornar mais frequentes porque os genes estão mais fortes, porque eles têm o mesmo potencial do que estariam realizando ali uma grande população, tá? Especiação parapátrica, para a gente finalizar aqui. Os membros de uma espécie continuam a viver lado a lado, mas separados em espécies diferentes. A redução do fluxo genético ocorre não devido a barreiras, como a gente tem lá na alopatria, tá? Mas há outros fatores. Que tipo de fatores, prof? Alguns insetos alimentam-se e reproduzem-se utilizando um só tipo de fruta. Mas pode acontecer que um desses membros comece a experimentar um outro tipo de fruta. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a um grupo, né? Uma quantidade de indivíduos vão se alimentar de uma fruta e outro do outro. E isso pode gerar um processo de especiação chamado de simpatria. Olha um exemplo aqui. A gente tem os mosquinhos, as mosquinhas que se alimentam de frutas e aí eles estão variando. Ó, tem frutas vermelhinhas, frutas verdinhas. Então eles vão se acostumando a se alimentar desses grupos diferentes. E aí a Diane Dudge, ela representou isso, né? Ela experimentou isso, onde ela pegou essa populaçãozinha de moscas, né? E separou esses grupos, começou a alimentar um grupo com o carboidrato maltose e também a outra população de amido. Depois de muitos cruzamentos, muitas gerações, essas populações agora começaram a se isolar. Você observa aqui, ó, você tem a população delas mais clarinhas e agora essas aqui todas vermelhinhas, tá? E você tá vendo aqui, ó, amarelinha com amarelinha, vermelhinha com a vermelhinha. Por quê? Elas vão procurar os seus parceiros sexuais, tá bom? Que tenham o mesmo quantitativo cromossômico genético, porque fazem parte da mesma espécie. Isso é a simpatria. Tudo bem, galera? Então a gente pode ver que existem 4 tipos e cada uma distintas uma da outra em relação a esse processo de especiação. Galera, a gente volta com a nossa revisão daqui a pouco. Tchau, tchau!